tudo bem, pessoal? Eu sou a Sânia Oliveira, eu sou a líder de finanças aqui da GN Hearing no Brasil e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Roberto Garcha, também conhecido como Beto Garcha. Eu vou contar um pouquinho para vocês a história do Roberto. Tá? Foi vivendo da música que o Beto percebeu que cuidar da audição também faz parte da profissão. Hoje a sua história pode inspirar outros músicos a entenderem que prevenção é o que mantém a música viva. Vamos lá então. Tudo bom, Roberto? Tudo bem, Sânia. Obrigado aí, pessoal da GN. Um prazer estar por aqui. Tá. Vamos começar um pouquinho agora, Roberto, explicar para a nossa audiência quem é você e como que a música surgiu na sua vida. Muito bem. Quem sou eu? Eu sou músico, tenho 48 anos. Sempre fui músico, né? A gente fala que sempre foi músico porque a gente parece que nasce com uma predisposição, uma sensibilidade para isso. Sempre fui artista, né? E desde muito pequeno, tirando instrumentos de ouvido, tirando músicas de ouvido. E aí o meu caminho foi naturalmente seguindo sempre pela música, apesar de eu ter feito faculdade de desenho, sabe? Apesar de eu ter seguido o protocolo todo estudantil, feito faculdade, alguma coisa assim. E eu sempre fui músico, sempre tive banda, né? E até uma hora que eu via que o que eu estava ganhando dentro das agências, que eu fui diretor de arte, foi a mesma coisa que eu estava tocando de fim de semana, e eu tive a decisão de seguir para a carreira da música. Ah, bacana. Mas teve um momento, Roberto, lá na sua infância, algum lugar assim que você falou, nossa, isso aqui pode ser a minha vida? Teve algum momento especial que você se lembre? O Sani sempre teve presente o sentimento de seguir a carreira musical. Sempre teve. Tá. Talvez isso que me fizesse ser o que sou. Essa certeza. Quando a gente tem 1% de incerteza em alguma coisa, não vai dar certo. A gente precisa ter 100% de certeza e seguir 100% a intuição. E lá atrás, quando o meu primeiro instrumento foi a gaita, a flauta doce, com 6, com 7 anos de idade, eu sempre sentia que aquilo ia estar presente, que aquilo era parte de mim, que todo instrumento que aparecia na minha frente eu já tocava, e sempre que eu tive banda eu já me imaginava tocando, fazendo shows, ganhando dinheiro com aquilo. E quando a gente monta uma banda e vende um primeiro show, que eu digo venda, que você como prestação de serviço, né? Você presta o serviço tocando música e você tendo alguma coisa em troca, seja dinheiro, seja que fosse um prato de comida. Já toquei por um prato de comida, por exemplo. A gente paga um almoço para você, a gente paga um milkshake. E naquele momento foi... eu percebo que essa era a minha sina, meu destino. Mas é interessante você ter falado isso, porque lembrando agora, quando eu tinha em torno de 11 anos, mais ou menos, eu tocava muito bem piano já. Minha mãe tinha um teclado que ela escondia da gente, porque era coisa de adulto, o teclado você ligava na tomada, e então aquilo era, nossa, se a criança pegar, ela vai quebrar. Então eu esperava minha mãe sair de casa para pegar aquele teclado escondido, e eu tocava ali, explorava, até um dia que ela viu que eu tinha achado o teclado depois de meses, eu já estava tocando super bem. E eu pegava a minha bicicleta e ia pro shopping e ficava tocando um piano de cauda grandão que tinha no shopping, num dos restaurantes. E teve uma vez que o gerente falou, pô, você vem aqui todo dia, hoje eu vou te dar um milkshake. Uau! E eu ganhei... O primeiro cachê da vida. Meu primeiro cachê foi aos 11 anos, um milkshake, porque eu ficava meia hora tocando piano, minhas coisas aleatórias ali. E talvez essa seja a resposta à pergunta, né? Talvez seja ali que eu percebi que a música podia ser um negócio para mim, né? Bacana, bacana. E olhando hoje para trás na sua carreira, Roberto ou Beto, como que eu te chamo? Beto, pode chamar de Beto. Só minha mãe me chama de Roberto. Mas Beto, olhando para trás, né, na sua carreira, qual que foi assim a maior conquista que a música te proporcionou? Eu tive algumas conquistas bem interessantes, né? Em diferentes áreas, né? A música
Hoje a música ela é meu sustento de vida. Hoje eu crio minha família com música, eu tenho uma empresa consolidada, a galera que trabalha comigo vive de Red Fox, vive de música country, né? Que a gente faz isso. E eu conquistei muita coisa assim com a música, né? A primeira delas foi de fato ter trocado o meu CLT por um violão, né? Pô, sair do regime de CLT para cantar na noite, para cantar Chapéu na Cabeça e vamos cantar Alan Jackson, vamos cantar Garth Brooks, vamos cantar Shania, que são sucessos da música country. Então, foi quando eu escolhi a minha maior conquista na música foi ter criado a minha independência profissional canalizada 100% na música. Bacana. Então, hoje eu tenho muito orgulho de dizer que o meu sustento de vida é debaixo da aba do meu chapéu. Que bacana, parabéns, bacana. Né? Agora mudando um pouquinho já para a questão do auditiva, perda auditiva e tudo isso. Quando que você percebeu que tinha alguma coisa ali diferente em relação à sua audição e como você, enfim, quando que você teve essa percepção? Eu percebi que minha audição estava diferente quando eu tinha por volta de uns 25, 26 anos de idade, quando eu já tocava na noite e os sistemas de som que a gente tocava é muito diferente de hoje em dia. Hoje em dia a gente tem bastante tecnologia, a gente tem um sistema muito individual, mas naquela época era um sistema muito analógico, sabe? Eram grandes mesas, era tudo alto-falante muito grande. Então, os sistemas de retorno de palco, eles eram basicamente por grandes alto-falantes, né? Então, tinha um sistema de PA, que a gente chama, que é o som que vai para o público, que já é muito alto para o pessoal, mas esse sistema... Ele tinha que ser muito alto no palco, né? Porque a gente não tinha fones de ouvido, não tem essa tecnologia que a gente tem. Então, quando a gente fala de uma banda, a gente fala de uma banda inteira precisando se ouvir. Porque o cara que está tocando guitarra, ele precisa ouvir a guitarra dele. O cara eu que estou cantando, eu preciso ouvir minha voz, ouvir meu violão. Então, o palco acaba sendo uma massa sonora gigantesca. Isso antigamente, né? E aí eu percebia que eu chegava no carro... botava o som para tocar e eu percebi que, peraí, tá desbalanceado, eu acho que o lado esquerdo tá mais baixo do que o lado direito. Aí eu percebi que eu tava tendo mais perda do lado esquerdo. E era justamente o lado que o meu monitor, né, que é a caixa de som, falava mais alto. Mas eu tocava o barco daquele jeito, falei, pô, isso aí é normal, saía do show com o ouvido apitando. Era comum sair do show com o ouvido muito alto, com aquela pressão, com aquele som super alto. Até uma hora que a gente se habitua com aquilo. Quando a gente se habitua, aí que mora o perigo, porque a gente está habituado a levar porrada, né? A gente se anestesia da massa sonora vindo. E durante muitos anos eu fui cada vez tendo mais problema, cada vez perdendo um pouco mais de audição por conta dessa massa sonora. Hoje eu tenho 25 anos, a Red Fox está completando 25 anos esse ano. E eu tenho mais de 3.500 shows que eu já fiz. Nossa. Né? Se você for contar que essa tecnologia que a gente já pode usar, a tecnologia a partir de uns anos para cá, eu posso falar com toda a segurança que por mais de 15 anos eu sofri uma agressão sonora muito grande. Nossa. Todos os fins de semana. Tá. Perfeito, era tipo quase, era do seu trabalho sofrer essa agressão sonora constante. Mas quando que te incomodou? Primeiro, você falava disso com alguém? Sobre esse desconforto? Você comentava ou era algo já tão normal na vida de músico que você nem deu atenção? A minha família percebia que eu falava muito alto. Que eu estava começando a falar muito alto, muito alto. Tá. E quando você começa a falar muito alto... É aquele efeito do fone de ouvido, né? Que a pessoa tá com fone de ouvido. Eu tô ouvindo a música. A pessoa não tem a resposta sonora. Tá. Então, a minha família falava, não, você tá falando muito alto, você tá ouvindo bem? Né? E ali eu percebia que me fugia algumas palavras, sabe? Das pessoas me fugia a compreensão sobre algumas
algumas palavras, né? Jamais com notas musicais, jamais com música, mas e sim com a construção de palavras, né? Com alguns sons que me fugiam, principalmente os agudos, que eu percebi que eu tinha perdido isso aí. E eu percebi que tinha perdido mesmo boa parte dos agudos, quando eu encostava a cabeça no travesseiro assim, e estava chovendo, e eu não consigo ouvir chuva com o lado esquerdo, do meu ouvido esquerdo não ouve chuva, né? Então ali eu falo, ali eu percebo, sabe? Tipo, numa segunda, numa terça, numa quarta, que são dias fora de show, cara. Um dia de show, quando a gente volta com o ouvido cansado, a gente até compreende que tem, não, deixa o ouvido descansar, mas quando eu percebi foi justamente ali, mas eu nunca tinha ido atrás de nenhum tipo de... E quando você foi atrás? Qual que foi assim o clique que, nossa, eu preciso ver isso? Ou alguém, enfim, como que você encontrou a questão do aparelho auditivo? Sunny, foi um conjunto de atitudes que eu tive numa mudança de vida que eu quis ter, que eu quis colocar para mim. Então, chegou um momento da minha vida, para falar disso, eu preciso contar como que eu cheguei, inclusive na busca por uma qualidade de vida auditiva. Eu estava num momento de vida que eu estava com 115 quilos. Nossa. Eu estava com muito problema com álcool, estava com problema com cigarro, e junto com todas essas compulsões que a gente traz para nossa vida, que eu trazia para minha vida, me via uma desordem geral da minha energia e da minha organização de vida. Então, junto com cigarro, com bebida, com compulsão alimentar, via desorganização financeira, via desorganização familiar, então via toda a energia era deturpada. Chegou um momento que as pessoas me filmavam no palco e eu não me marcavam e eu não queria repostar aquilo porque eu me achava horrível. Nossa. Eu estava gordo, eu falei assim, artista não pode ser assim. E aí foi quando eu tomei uma atitude de realmente mudar a minha vida. E aí sim, parei de beber, parei de fumar, controlei minha alimentação, entrei pro esporte, sabe, todo dia corria um pouquinho, todo dia andava 1 quilômetro. Se hoje eu tô andando 1 quilômetro, amanhã eu vou conseguir andar 2 quilômetros. Hoje eu vou comer salada, só vou comer salada. Então hoje eu não vou mais gastar meu dinheiro, sabe? Então veio toda a resolução de tudo, veio toda... eu comecei a iluminar todos os problemas da minha vida. E com esse holofote em todos os problemas e todos os nós que eu tinha, veio a minha questão auditiva. Tá. Então não só vou fazer um check-up do meu corpo, vou ver como é que está meu coração, vou ver como é que está meus níveis sanguíneos, veio a questão de também eu vou olhar para a minha questão auditiva. Aí sim, voltei ao otorrino, porque o cantor ele vai ao otorrino volta e meia, tem que ir pelo menos uma vez por ano, pelo menos. Então eu retomei as minhas idas ao otorrino. Meu otorrino fez um encaminhamento para fono, e aí ela fez uma audiometria e percebeu que eu tinha já uma perda severa em muitas frequências no ouvido esquerdo e um pouco menos no ouvido direito, mas quando eu levei isso pro meu otorrino, ele falou, cara, você já tem uma perda auditiva considerável a ponto de você usar o aparelho. E eu já tinha recebido esse diagnóstico lá atrás, antes mesmo de eu ter virado a minha chave, mas lá atrás eu encarei aquilo como aparelho auditivo é coisa de velho. Eu vou estar assumindo minha velhice se por acaso eu for atrás de um aparelho auditivo para fazer uma correção ou para eu ter uma melhor qualidade de vida e não tenho idade para isso. Então, ao fazer uma audiometria e aceitar o diagnóstico que o otorrino me passou, foi uma quebra de paradigma para mim, que falasse, não, se eu estou resolvendo todas as nuances da minha vida, eu preciso ter uma qualidade de vida melhor, com uma qualidade auditiva melhor. Eu preciso ouvir melhor as pessoas. O que na pandemia
me trouxe um sério problema de comunicação, porque eu percebia que eu não conseguia entender o som das pessoas, porque chega um momento na vida do cara que desenvolve um pouco de deficiência auditiva, o cara que já tem uma perda auditiva, ele consegue entender as pessoas com um mix de você ver o lábio da pessoa mexendo com o som que ela produz. Não que eu faça a leitura labial, eu não tenho esse dom, eu não tenho essa habilidade, mas você aprende a entender as pessoas dessa forma. E na pandemia, a pandemia veio para me mostrar realmente que eu não estou ouvindo. Então eu não conseguia ver as pessoas com aquela máscara e ouvindo. Então ali, isso também contribuiu. E naquele momento, depois que eu já estava dentro do esporte, estava colocando minha vida toda em ordem, foi quando eu fui... eu procurei uma ajuda profissional para realmente resolver a minha questão auditiva. Tá bom? Derrubar todo o orgulho que eu tinha e falar assim, não, deixa eu ter uma vida melhor. Deixa eu ouvir direito. E isso, em algum momento, você até pensou assim, meu Deus, se eu não resolver isso, isso pode até afetar a minha carreira. Teve esse pensamento ou não? Teve. Eu pensei mesmo se eu não buscasse uma ajuda profissional e se eu não buscasse os equipamentos corretos, eu ia ter mais perda auditiva com o tempo. Eu digo isso porque hoje, já usando o aparelho, há cerca de 5, 6 anos que é o que eu estou usando, o aparelho estimula o meu sistema nervoso, aguçando mais ele a ouvir. Isso é comprovado. Então hoje, eu te digo seguramente que a minha regressão auditiva estagnou. Tá, bacana. Então, hoje eu uso o aparelho auditivo como eu uso o óculos, por exemplo. Hoje eu estou de lente de contato, mas se eu quiser ler alguma coisa, se eu quiser ver alguma coisa, assim, eu uso o óculos o tempo inteiro. Eu tô o tempo inteiro assim. Então hoje, mesmo em casa, no silêncio, eu coloco o aparelho auditivo. Porque aquilo estimula o meu sistema nervoso ligado ao ouvido a permanecer ativo. Entendi. Se eu tiro o aparelho, o sistema ele já está acomodado e ele só vai sofrer a agressão sonora. Entendi. Agora, o Beto, essa questão até que você falou do estigma da velhice. Quando você começou a usar, como que foi a reação ao redor? Os músicos, teve alguma questão de confirmar esse estigma que para você, vou parecer velho? Teve assim brincadeira dos amigos? E aí, Beto, tá? Teve alguma coisa desse lado? Quando eu coloquei o aparelho, eu achei que eu poderia ter isso aí, sabe? Que as pessoas fossem me olhar e falar assim, nossa, agora o cara tá velhinho. Mas foi o contrário. Quando eu coloquei o aparelho auditivo, muita gente ficou muito mais curiosa para saber o que é isso, por que você está usando isso aí, o que aconteceu? E muito mais curiosidade para entender o que era esse aparelho, por que eu estava usando, do que me vincular com a idade. Mesmo porque tudo estava se resolvendo na minha vida, inclusive meu lado esportivo. Então não fazia sentido a pessoa olhar para mim, que estava lá fazendo triatlon, estava fazendo prova de Ironman, sabe? Já estava nadando, fazendo maratona aquática de 10 quilômetros. Falei assim, não, peraí, cara, como é que eu vou falar que esse cara é velho? Fazendo... Sabe, assim, cara, que emagreceu 35 quilos, sabe? Desse jeito. Então, tudo veio essa questão. Então, tudo isso forçou para que as pessoas percebessem que colocar um aparelho auditivo está muito mais ligado a você buscar uma qualidade de vida como um todo do que você usar um aparelho para adaptar a sua vida para você se preparar para ficar velho. E é o contrário, é você usar um aparelho auditivo para te dar mais juventude, para você voltar a ter, para você
ter a sua qualidade de vida. Se reconectar com as pessoas, né, Roberto? Né, Beto? E em casa? E seus pais, os seus filhos, a sua esposa, como que foi essa coisa do... papai não usava aparelho, agora papai usa aparelho. Como que foi isso? Não, é super normal. Eles... É motivo até de piada, né? Quando eles falam alguma coisa ali, eu escuto, você tá sem aparelho, né, pai? É normal isso aí, sabe? Assim, pô, o papai não tá entendendo, o papai tá sem aparelho, não adianta nem gritar com ele. Mas é normal, assim, é vida normal. Meus filhos, hoje eles crescem sabendo, sabe, que o pai deles tem uma questão auditiva, mas que a vida é normal e que eu tô lá, ainda continuo sendo referência para eles, procuro ser referência para eles em várias áreas ali, entendeu? E que essa questão auditiva para eles é algo totalmente normal do dia a dia. Tá, legal. E Beto, entre o antes e o depois, o que voltou a fazer parte da sua vida depois que você tomou a decisão de usar aparelho e resolver? Teve alguma coisa assim muito específica que, nossa, antes do aparelho e depois do aparelho, teve alguma coisa que digna aí de nota que mudou entre não usar e usar? Sem dúvida nenhuma, a minha dicção, o tom da minha voz e a minha forma de me comunicar com as pessoas. A partir do momento que eu estou com o aparelho, eu consigo compreender muito melhor a dicção e o formato das palavras que eu falo. E a minha comunicação se torna muito mais clara com as pessoas. Então isso me torna... O aparelho auditivo, ele clareou muito mais o universo dessas vibrações e desses tons, fazendo com que eu me tornasse um melhor comunicador, porque eu percebo melhor as palavras que eu monto, percebo melhor o jeito que as pessoas falam comigo e eu consigo cadenciar muito melhor o meu tom de voz. Bacana, nossa, legal. Não, muito legal. E diz uma coisa, o que você diria para um músico que, enfim, de repente, como você está passando por essa questão de perda auditiva hoje? O que você, enfim, ou que você até já diga, talvez, né, por toda a sua história. Rossani, o meu otorrino falou, a minha fono já falou, isso é um assunto ao concurso, digamos, entre fonos e otorrinos e vários profissionais. 99% dos músicos que trabalham com música e que têm mais de 30 anos e já fazendo isso há um tempo, tem alguma questão auditiva. 99%. Eu digo isso com absoluta certeza. Todo lugar que a gente vai, que tem um profissional ligado à fonoaudiologia, que já fez audiometria, diz que os músicos têm isso. Se você for pegar entrevista com vários músicos, músicos têm questões auditivas. Trabalhamos com o ouvido, trabalhamos escutando em diferentes volumes. O músico se envolve com volume alto. A gente ouve música alta. Então, músicos têm problemas diversos. O que eu tenho para falar para músicos em geral é que a capacidade auditiva do músico, ela não muda, a sensibilidade musical. A sensibilidade musical de um músico que ouve menos é mais do que qualquer pessoa que não é musicista, mais do que um cara que não é músico, um cara que trabalha com outra coisa, que tem um ouvido perfeito, não vai ter jamais a sensibilidade musical de um ouvido de músico mesmo com uma questão auditiva. O músico que procurar e fizer o processo correto do otorrino com a fonoaudiologia e for atrás de um equipamento para que ele volte a perceber todas as frequências ao seu redor, ele vai se tornar um comunicador e o mundo vai ficar mais aberto a ele, porque o mundo fica mais cristalino. Porque o cara que ele tem perda auditiva, ele não é surdo. Existe uma diferença muito grande, tá? O cara não é surdo. Eu, por exemplo, eu tenho uma perda auditiva, aí fala assim, nossa, mas você usa aparelho por quê? Porque você é surdo? Não, eu não sou surdo. Não é uma questão que eu escuto menos.
Não, eu escuto o meu mundo à volta. Só que eu perdi agudos, eu perdi algumas frequências específicas. E isso, a grande maioria das pessoas não compreende. Que você não tem uma perda auditiva de volume, você tem perda de frequências. Então, às vezes, as pessoas... então, o músico, ele, em geral, ele acaba com os agudos dele. Por quê? Porque é aquela coisa do chimbal, da bateria, do boom, aquela coisa que vai detonando o ouvido. Quando você coloca o aparelho auditivo, o agudo ele sobe de novo e equaliza o teu ouvido. Então, o que eu diria para os músicos é: procure ajuda profissional, porque um equipamento correto pode equalizar de novo a sua audição. E aí você vai perceber a sua qualidade de se comunicar, inclusive ouvir o mundo ao seu redor, e não só a música, de forma mais equilibrada. Nossa, muito bacana. Legal, legal. E você, tem algo que você faria diferente hoje com o conhecimento que você tem de todo esse mundo, mas algo ali que você teria feito, sei lá, olha, sei lá, teria buscado ajuda antes? Algum pensamento assim, Beto, que você teria agido diferente em relação à sua audição? Eu fui muito inconsequente, eu tive uma ignorância inconsequente. Por quê? Eu tive uma inconsequência ignorante. Porque eu não sabia o quanto aquilo era nocivo até perder a audição, chegar ali. Então eu precisei de centenas de shows com som muito alto até perceber que aquilo estava me fazendo mal. Entendi. O que eu faria diferente é ter tido um pouco mais de cuidado com relação a volumes, né? A entender que, pô, eu vou num show, eu não vou ficar do lado da caixa de som. Tá. Eu preciso me preservar. Eu tô ouvindo uma música alta no carro, eu não preciso ouvir tão alto. Então hoje eu preciso, se eu pudesse fazer diferente, eu ficaria mais atento e zeloso aos limites do que meu corpo estava absorvendo. Bacana, bacana. E como usuário de aparelho hoje, você sente falta de alguma coisa do aparelho, ou digo de funcionalidade, ou isso aqui poderia ser assim? Como usuário agora, mais em relação ao seu dia a dia com o seu aparelho? Eu adoro meu aparelho auditivo. Eu sou fãzão dele. Ele me traz essa clareza total. Esse aparelho que eu uso, ele já tem uma conexão Bluetooth, então se eu quiser eu posso colocar alguma coisa para ouvir nele, sabe, algum áudio, alguma coisa, mas eu não sinto, mas isso são pormenores, sabe, assim, eu não sinto nenhuma necessidade que o equipamento possa me atender a mais, porque ele já me supre totalmente, sabe. Entendi. O aparelho ele cumpre muito bem a função dele, ele é leve, ele é discreto, ele é fácil de trocar as baterias, né? Então, para mim, ainda não percebi algo que ele pudesse ter um upgrade, assim, porque ele me atende super bem, né? Ah, bacana. E sua rotina com a fono, faz as revisões, vai lá? Eu faço direto agora. Agora eu faço... Primeiro que semanalmente eu vou na minha fono para fazer toda a manutenção parte vocal. Então eu faço todo o cuidado vocal para fazer minha recuperação vocal sempre depois de fim de semana. Então eu tenho minha fono entre terça e quarta-feira, que ela faz toda a minha parte de recuperação e também meus exercícios de canto, né, para manter em ordem. E pelo menos uma vez por ano, pelo menos, eu faço uma consulta no otorrino para ver tanto ouvido quanto voz. E uma vez por ano também eu volto com a fono, com uma outra fono que faz a minha audiometria e uma possível regulagem do aparelho. Então ela vê se tem alguma alteração, se eu tiver alguma perda, faz uma regulagem. E minha perda ainda ela tem sido mínima desde que eu comecei a usar o aparelho. Desde que eu comecei a usar o aparelho, a minha perda auditiva das minhas frequências, ela foi muito mais gradativa, sabe? Ela não tá mais naquela decrescente que tinha antes, sabe? Então agora ela estabilizou, né?
Obviamente, eu entendo que eu não vou ter um progresso disso. Nossa, agora eu não preciso mais. É como você tá usando óculos. Nossa, eu curei minha visão porque eu usei o óculos direitinho. Não tem essa, sabe? Assim, não. Eu posso usar o óculos todo dia, mas minha visão não vai voltar. Né? Mas pelo menos eu deixo de perder. E é isso que acontece com a minha questão auditiva, né? Com a minha perda auditiva. Eu deixo de perder porque o aparelho, ele mantém o meu sistema nervoso auditivo exercitado. Bacana, bacana. E mudou alguma coisa na preparação dos shows por ser usuário de aparelho auditivo, Roberto? Mudou o meu cuidado com a minha audição. Tá. Hoje eu conto muito mais com a tecnologia para zelar pela minha audição, pela minha saúde auditiva. Então hoje eu compreendo que a gente não tem mais aquela estrutura de som no palco com aquela massa sonora. Então a gente usa fones de ouvido, eu uso fone de ouvido, é um fone modelado com sistema individual, então eu tenho meu próprio volume. Quando eu percebo que está muito alto, está muito baixo, eu tenho uma regulagem. E eu tenho uma técnica de som hoje que é somente para fazer a parte de monitoração. A monitoração é somente a parte dos fones de ouvido do palco. Que legal. Então é uma técnica que só cuida dos ouvidos dos músicos. Nossa, que bacana. E ela trabalha com a minha audiometria. Então eu dei a minha audiometria da fono e ela equaliza o meu fone de ouvido de acordo com a minha audiometria. Nossa, que... É super legal. Que legal. Agora, acho que para terminar aqui, Beto, sim, uma palavra tá só, para ser bem direto ao ponto, que resumisse a sua sensação, o que o aparelho trouxe para você. Uma palavra. Uma palavra de uma sensação. Enfim, do ouvir, né? O que o aparelho te trouxe em uma palavra. Clareza. Clareza? Bacana. É isso. Bacana. Vamos lá, o que eu posso cantar, né? Não sei, não faço ideia, Roberto. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Country road, take me home to the place where I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Obrigada, Roberto. Imagina. Obrigada.